Bem, a gente vai falar hoje sobre moda, luxo e como que esses dois grandes setores dialogam com o universo, né, da joalheria, mas mais do que isso, como que a gente pode se inspirar, na verdade, em várias dessas soluções, né, experimentações que aconteceram ao longo da pandemia para esses dois universos. Muita coisa pode e deve ser utilizada pelo universo da joalheria com facilidade, né? Então esses diálogos, eles não são diálogos difíceis, eles são diálogos fáceis, na verdade, e que a gente deve aproveitar. Bem, a primeira coisa é a gente pensar sobre a situação da pandemia mesmo, né? A gente está saindo ainda, mas todo mundo de máscara no rosto, todo mundo ainda se protegendo, porque na verdade, quando a gente está falando nesse período de pandemia, a gente está falando de um período de transformação, principalmente porque muitas das coisas que já estavam começando a acontecer com a pandemia, isso foi acelerado de uma maneira muito forte. Então a gente tem transformações mais radicais acontecendo, mas não é por conta da pandemia, já estavam acontecendo antes. Então é um processo de aceleração que acaba acontecendo com a pandemia. São soluções, né, que vão ser mais rápidas por conta disso, vão ser colocadas no mercado por conta disso. Então a gente não vai retornar ao que a gente era também quando acabar a pandemia totalmente. A gente sabe que o acabar a pandemia não é algo que acontece do dia para a noite. Isso é muito importante da gente entender. É um processo sair da pandemia, não é algo que a gente de repente pode tirar a máscara e sair andando por aí, né? Vai ser processual e vai ser durante todo o ano que vem ainda. Então a gente tem 2022 ainda com bastante trabalho, né, ligado a isso, a você ficar com cuidados, né, de sanitários para não pegar Covid, para não passar Covid. Então a gente tem todo ainda um processo para se passar, né, pela frente. Então, com a pandemia, a gente tem cenários incertos que ainda continuam por conta justamente da gente estar vivendo um impacto econômico, financeiro do que aconteceu, do que está acontecendo por conta da pandemia. A gente tem cenários incertos ainda acontecendo, a gente tem mudanças, né, de fluxo de capital no mundo, isso também tem impacto na nossa vida, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também. A gente tem novas rotinas sendo estabelecidas, não tem como a gente escapar, né? Então a gente mudou uma série de hábitos, né, que a gente não tinha antes e que entrou nesse processo. Chega em casa, tira sapato, desinfeta as coisas, né? Vai sair de casa, coloca a máscara. Então são hábitos agora, a gente já faz isso no automático, a gente nem pensa mais, né? Quem que não tem um monte de máscara, um monte de bolsa, né? Justamente para não esquecer, caso eu tenha esquecido, tá ali, né? Então a gente tem novas rotinas mesmo e novos comportamentos que nasceram nesse momento. Por a gente ter ficado muito tempo confinado, inclusive historicamente já é dado o nome de grande confinamento, né, para esse final de 2019 e 2020 inteiro, né, que a gente ficou bem confinado nesse momento de muitos lockdowns e tudo mais. A gente tem novos comportamentos e comportamentos também de comportamentos do consumidor. É comportamento no geral e também comportamentos do consumidor que se transformaram. Acho que um dos elementos mais fortes a gente começou a se autoavaliar pra caramba. O que eu tenho? Por que eu tenho? Não é um excesso de coisas que eu tenho? O que eu preciso comprar? O que vale a pena investir? Dinheiro, investir tempo, investir inclusive de circular até o lugar para poder comprar, por exemplo. Então, novos comportamentos foram colocados, né? A gente mudou realmente. Então, a gente tem uma adaptação muito radical. Isso foi o resultado mais, vamos dizer assim, quem sobreviveu de maneira porque justamente se reinventou, se recolocou no mercado, fez outras propostas, né, dialogou de uma outra maneira com o público, se abriu para novos canais. Então a gente tem uma série de transformações que estão ligadas à adaptação a uma nova situação, uma situação que é bem diferente realmente. Então, quando para a gente fechar essa questão, né, a gente tem essa transformação em aceleração por conta da pandemia. E as duas principais é justamente
a mudança no julgamento. Então, o comportamento no geral passa a ter outras prioridades, outros elementos que são mais pertinentes para as pessoas escolherem consumir ou não consumir, fazer ou não fazer, estar ou não estar, né, conviver ou não conviver, né? Então a gente tem uma série de escolhas que vão passar a ser diferentes a partir desse momento do confinamento, depois, né, pós a pandemia. E a transformação digital, isso é inevitável, acelerou de uma maneira bastante forte. Então, nas mudanças de comportamento, então, a gente tem avaliações mais criteriosas, portanto, qualidade do produto, qual é a marca, é rastreável, não é rastreável, é sustentável, não é sustentável. Então, outros questionamentos, além de preço, além de ser bonito ou feio, passam a entrar nesse mundo, né, de a gente pensar a escolha na hora da compra. A compra ficou mais complexa, a gente fica bem mais exigente, porque a gente passou por um período onde a gente fez essa autoavaliação, né? A jornada de compra, então, é mais complexa, ela é física, né? Então, ela é física e digital ao mesmo tempo, não tem jeito da gente escapar disso. Você está dentro da loja, você está puxando o celular e vendo o concorrente dentro da loja, né? Como que é, qual é o outro modelo, qual é o outro preço. Isso acontece com joalheria? Sim, isso acontece super com joalheria. A gente imaginar que isso é uma coisa de fast fashion só é equivocadíssimo, né? Isso acontece sim cotidianamente. As pessoas entram na joalheria, olham, saem, já compara, já vê outras pessoas que podem estar vendendo. E itens e serviços que precisam ser funcionais, as pessoas precisam perceber a função daquilo na vida delas. Função não significa que é algo muito utilitário, não é isso. Até porque, como bicho cultural que o ser humano é, a última coisa que a gente gosta é de coisas utilitárias. Mas a gente precisa ver a função daquilo na vida da pessoa. Olha como todos esses itens exigem um autoconhecimento do segmento que você atende. Você precisa conhecer em profundidade quem você está atendendo, para quem que você está vendendo, por que essa pessoa vai comprar uma joia, qual é a motivação dela, por que é tão importante para ela colocar isso na vida dela hoje. E é muito importante, né? Então, como que isso vai acontecer? E o conforto veio para ficar. Conforto é tanto a prática, tem que ser fácil de comprar, né? E quando a gente pensa na transformação digital, 2 cliques já comprei, né? Essa coisa de ficar pedindo muita informação, e vai para lá, e vem para cá, e vai para lá, vem para cá, o cliente começa a pensar e não compra. Então, a ideia é uma facilitação, né? E também perto, quando a gente pensa no VM, quando a gente pensa no PDV, na loja, né? É muito importante a pessoa ter a sensação de conforto. A gente vai falar sobre isso também em específico, como que a gente constrói essa sensação de conforto dentro da loja, né? Para a loja funcionar como uma coisa positiva. E segurança? Segurança é a palavra-chave. Até porque a gente viu que nada é seguro no mundo, né? A vida é frágil, o planeta é frágil, tudo é frágil. A gente percebeu isso como nunca na história. E aí a gente acaba justamente buscando por isso que a gente sente falta. Tudo que a gente sente falta entra na moda. É meio louco falar isso, mas é verdade, né? Quando a gente fala de empatia, muita empatia, por que a gente está falando isso? Porque as pessoas raramente se colocam no lugar das outras, né? Então, quando a gente fala de uma marca com propósito, uma marca que seja mais empática, vamos conhecer o nosso cliente, vamos conhecer realmente, né? Vamos abrir o coração para saber qual é a dor dele. Porque se a gente sabe isso, a gente consegue ajudar ele a ter uma melhor condição, né? Dar uma vontade de estar perto daquela marca, porque justamente é uma marca que consegue congregar valores de verdade com o cliente. Então, quando a gente pensa, vamos dizer assim, nesse impacto, né, desse período, eu percebi 2 grandes caminhos, e são esses 2 grandes caminhos que eu vou explorar com vocês. Tem mais? Tem. Mas eu trouxe mais esses 2, que é a transformação digital e a responsabilidade socioambiental. Como é que isso entra no nosso negócio? Como é que isso realmente é rentável? E aí, vamos começar pela transformação digital. Marketing digital não tem receitas, a gente descobriu isso, né? O seu vizinho vendia pelo WhatsApp, estava vendendo horrores,
e você não conseguiu vender uma peça no WhatsApp. No entanto, o seu e-commerce vende super bem e o vizinho tem um e-commerce e o e-commerce dele não funciona. O outro vende bem no marketplace, né? Então, o que a gente percebe? Que, na verdade, a presença digital ela é obrigatória, mas cada caso é um caso. E esse cada caso é um caso porque você atende pessoas diferentes. O seu vizinho, ele pode até... Eu compro de você e compro do seu vizinho. Mas quando eu compro de você, eu estou comprando pensando no tipo de conexão que eu tenho com a marca. Quando eu vou do outro lado e compro do vizinho, é uma outra faceta minha que está comprando lá. As pessoas são complexas. E o mundo da internet, o mundo digital, permite elas viverem essa complexidade delas com mais facilidade, com mais chance de escolha. Então, quando a gente pensa, né, olhar muito do vizinho, a gente às vezes acaba perdendo tempo, né? É bom fazer um benchmark, é lógico, a gente tem que saber e aprender com a concorrência, não odiar e falar mal da concorrência, mas aprender com a concorrência. Mas, muito além disso, a gente precisa também conhecer muito bem o nosso cliente, porque é ele que vai dar o tom de como funciona. Tem cliente que a gente precisa estar no TikTok, tem cliente que não, que eu preciso estar no LinkedIn. Tem cliente que eu vou me exigir estar no Facebook. Ah, mas no Facebook só tem tiozão, né? Nem um pouco full. Bem, se meu cliente é esse, qual é o problema? Você cool lá dentro, é isso que me importa. Eu estar no canal certo falando com o meu cliente que está ali. Então, a presença digital, site, blog, e-mail, marketing, e-commerce, tudo funciona. Não é que uma coisa caiu, a outra é melhor. Esse crânio ainda usa e-mail marketing. Se ele vende, se funciona, está super ok. Acima de 10% de venda por e-mail marketing, você está com uma taxa altíssima de venda, né? Porque essa aqui é a média. Então, é bem importante a gente entender que a gente tem que descobrir, né? A gente tem que fazer um caminho meio de ir sinalizando para os nossos clientes aonde a gente está e verificar se esse sinal está sendo compreendido naquele lugar. Será que o meu cliente está ali para me comprar ou ele está ali só para conversar comigo? Né? Então, redes sociais são muitas. Né? Então, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, e cada semana tem um que está na moda. Né? O Pinterest começou a vender. Então eu vou para o Pinterest. Spotify está incrível, a gente tem que fazer alguma coisa para sair lá. Olha só quanto a gente está no Clubhouse, né? Vamos para o Clubhouse, então. Então, esse tipo de pensamento automático é bastante perigoso. A gente tem que primeiro verificar. Pode fazer uma identidade da sua marca em cada um? Até pode, porque é legal para segurar o nome. Mas isso não quer dizer que você vai ter uma presença forte ali. Gaste tempo e presença bem estruturada, onde você encontra o seu cliente efetivamente. Ali você faz isso. E aí um case que eu trouxe para vocês de luxo é da Bottega Veneta, que justamente a gente pode ficar bem chocado às vezes com o que eles fizeram, né? Bem no começo da pandemia, ali em abril, eles vão lá e fecham tudo, né? Saem, né, de todas as redes sociais, as pessoas ficam absolutamente perplexas. Todos os especialistas em luxo foram chamados para falar sobre o assunto e teve muita divergência. Teve gente que falou que eles estavam sendo radical demais, que eles estavam abandonando um espaço que já tinha sido construído. Outros falaram, bem, o cliente deles de verdade não está ali nas redes sociais, né? Mas depois a gente até vai falar um pouco sobre isso, por que dessa proposta. Um pouco depois, mais ou menos uns 2, 3 meses depois, eles lançam a revista digital deles. Então eles não saíram do âmbito digital. Eles não fecharam a loja e o e-commerce deles, eles saíram da rede social. Ou seja, eles reposicionaram, repensaram o que era estar ali naquele espaço. E essa é a declaração, né, do diretor artístico e criativo, né, da marca, e que eu achei muito bacana, que ele falou, olha, as redes sociais homogeneizam todo mundo ficou meio igual. Né? Não é um clima legal também, ainda mais naquele momento acirrado ali da pandemia, que as pessoas tinham opinião para absolutamente tudo, muita briga, muita gente nervosa, muita gente frustrada por conta daquele momento de estar fechado. Frustração diária mesmo, né? De estar fechado dentro de casa. Né? Então é como se fosse uma janela, né, para o resto do mundo, então sai berrando na janela. Então ele fala que tinha um clima de bullying infantil, assim, que ele
falou, eu não vou expor a minha equipe criativa a isso. E a equipe, na verdade, é que demanda. Fala assim, será que a gente está no lugar certo? Será que quem compra a Bottega Veneta está aqui, de verdade? Está no Facebook, está no Instagram? Será que a gente não está alimentando só cliente fã? Cliente fã é aquele cliente que gosta, replica, mas não compra, né? Será que a gente não está alimentando só isso? E, na verdade, eles chegaram à conclusão que sim, fizeram uma pesquisa aprofundada sobre os clientes, sobre a segmentação e descobriram que realmente o cliente deles era cool demais para estar naqueles espaços. Era muito descolado para estar ali circulando todo dia. Era justamente a pessoa que, na hora que todo mundo foi para lá, virou as costas para aquela rede social e falou, vou dar um tempo, né? Vou morar no campo, vou ficar distante do Wi-Fi, né? Estou de férias no Wi-Fi. Quem que já não leu isso, né, em algum tipo de comentário? Estou fechando a minha rede, né? Então, são essas pessoas que, na verdade, era o foco deles para pensar em consumo, né? Então, foi bastante o quê? Quando a gente pensa nesse case? Um autoconhecimento da marca e dos produtos da marca muito grande para a gente pensar, bem, se a gente vai fazer uma coisa diferente, quem a gente é, de verdade, né? Conhecimento aprofundado das segmentações, sem preconceito, né? Falar, olha, cliente fã, quem que é o consumidor, quem que é o comprador, onde que eles estão, o que eles estão querendo, hackear mesmo, ficar ali fuçando, colocar growth hacking bem pesado para justamente entender quem que está onde, olhando o quê. E coragem para fazer diferente. É necessário ter coragem para fazer, né? Então, quando a gente pensa numa estratégia de marketing digital, não é simplesmente pegar as receitas que todo mundo faz e colocar para funcionar, né? Eles tiveram muito respeito pela equipe de criadores também, porque eles colocaram todo mundo sentado e falaram, vamos pensar, vamos fazer um brainstorm, o que a gente vai fazer? Vamos voltar para o formato revista, só que a gente vai fazer uma revista digital. Revista dá conta de expor todo o nosso processo criativo, que vai muito além de fazer calçados e bolsas. A gente está vendendo todo um lifestyle, a gente está vendendo muito mais. Os nossos clientes, eles querem muito mais informação, querem coisas muito mais sofisticadas. É sofisticado, o público deles é muito sofisticado. Deu muito certo. Venderam bem mais do que antes, por exemplo, né? Então, presença digital, estar no mundo digital é necessário, mas o como você está nesse mundo digital é que é o estratégico. E isso a gente precisa ter conhecimento do nosso processo produtivo, criativo e produtivo. A gente precisa ter conhecimento das nossas segmentações, né? E se eu tenho braço para fazer muitas coisas. Porque a gente percebe que as pessoas abandonam as redes. E abandonam, às vezes, não porque não está dando certo, às vezes abandonam porque não tem braço para fazer tudo. Principalmente pequenas marcas. Marcas que estão começando. Durante a pandemia, teve uma série de fabricantes que viraram marcas. E isso é uma virada, uma coisa diferente. Uma coisa é você ter marca, outra coisa é você ser fábrica, né? Você ser um fornecedor de peças, é bem diferente. E aí, quando foi fazer essa virada, nossa, como sofreu para fazer. Porque é difícil, quando a gente pensa em marca, a gente está vendendo muita coisa que é intangível. E é isso que o pessoal da Bottega Veneta sacou logo de cara. O que a gente vende, essas redes sociais não suportam, porque a gente é muito mais sofisticado. Então, um videozinho de 90 segundos não vai conseguir passar tudo que eu preciso passar. Você precisa saber quem você é, mesmo, autoconhecimento de marca. Quem são os seus clientes, né? Eles mudaram ao longo da pandemia, porque tem isso. Eu fiz uma pesquisa de segmentação lá em 2018, ela super funciona. Bem, ela super funcionava, você precisa atualizá-la. Porque depois da pandemia todo mundo mudou, todo mundo virou outra coisa, consome outras coisas. Então é importante a gente atualizar esse processo, né? E transformou a vida dele, e como que ele está hoje? Ele está vivendo onde, né? Ele, ela, né? Quais são as dores dos clientes, de verdade? Não só, é muito caro, é muito barato, ele tem preguiça de ir ali ou aqui. Não, é dor de verdade. Né? É saber realmente qual é o problema que existe na vida desse cara. Eu posso ajudar? Tem como? Mas eu faço joia. Como é que isso ajuda muito. Não se esqueçam que joias e acessórios, de uma maneira geral, fazem parte da construção da aparência das pessoas. Eu estar ou não estar com esse colar de pérolas faz justamente as pessoas me interpretarem de maneira diferente.
muda, né? Se eu tivesse de salto aqui, vocês teriam um outro tipo de imagem, mas eu estou só da pessoa, só a galera do conforto, né? Então eu estou de tênis, né? Então quando a gente pensa em todos esses elementos, olha como é importante a joalheria e todos os acessórios, porque é um modificador da leitura das pessoas, da imagem que as pessoas estão apresentando. Não é algo secundário, é algo absoluto, apesar do nome ser acessório, né, não é acessório, na verdade é algo que determina uma nova leitura, inclusive, sobre o lucro que a pessoa está propondo para o mundo. É algo importante. Às vezes você está insegura, coloca um brinco e sai no poder, né? Então isso é super importante, na verdade. E é isso que a gente tem que descobrir, qual é o tipo de dor que o nosso cliente tem. Você não precisa estar em todo lugar, todas as redes, né? Ter um site ultra elaborado. Às vezes só um site institucional para você já está super ok. Mas é importante você saber que onde você está tem que fazer sentido, né? Para o seu cliente principalmente. Seja ele B2B, seja ele B2C, tá? Isso que eu estou falando vale para as duas performances. Loja física pós-pandemia. Teve aquelas pessoas, tem gente que adora soltar aquelas frases bombásticas, né? Principalmente quando a gente fala de pandemia, teve várias, né? Uma delas era que a loja física ia acabar, né? Ia morrer. Lógico que não, gente. Vai continuar. A gente é um bicho físico. A gente usa bastante o mundo digital, a gente usa bastante o mundo que está ali, né, nas vias do digital, mas na verdade o PDV vai continuar a existir, sem dúvida nenhuma. Só que muda o sentido, é um lugar de experiência da marca. Então às vezes você não precisa mais ter tantas lojas, mas as lojas que você tem, são lojas que precisam ser muito especiais para o seu cliente. Precisa passar exatamente a marca, né, que ele está esperando, ele precisa se sentir acolhido. Aí já entra a questão do conforto, como a gente havia falado, né? É óbvio que toda joia precisa ser confortável também, né? O acabamento precisa ser impecável, mas mais do que isso é o conforto também, enquanto um valor que as pessoas estão identificando. Isso é bem importante. É um espaço de relacionamento direto com o cliente, então isso é importante. Principalmente pós-pandemia, as pessoas estão carentes, elas querem chegar, elas querem ver pessoas, né? Agora, nesse momento de venda de Natal, vai ser um festival de controlar a segurança de uma maneira bastante forte, porque as pessoas querem entrar de novo, elas querem conhecer, elas querem dar a mão, elas querem realmente tocar, inclusive. Tocar é uma coisa muito importante nesse momento pós-pandemia. E aí eu coloquei o case da Mário, né? Porque antes da pandemia a Mário já estava fazendo as guide shops dela, justamente, né? A pessoa vai lá, olha, super bacana, e o que ela faz? Compra no celular e vai embora, né? Não sai com sacolinha da loja. É inclusive bastante seguro. Se a gente for pensar em termos de joalheria, é uma coisa bacana para se pensar, né? Você entra na loja, escolhe, experimenta, veste, vê que fica bacana, que cai bacana, compra no celular e vai para casa, né? Então você não sai, né, com a sacolinha para ostentar por um lado, mas você sai de maneira segura, já que você não está carregando a sua joia com você. Ela vai direto para sua casa. Bem, ir às compras significa o quê agora, né, nesse momento pós-pandemia? Conforto, né, que eu havia falado. Então, itens e serviços que são funcionais, que fazem sentido dentro da sua vida. Os espaços precisam trazer a sensação de acolhimento. Então, sofás, cafezinho, temperatura ambiente, limpeza, iluminação, tudo que dá sensação de conforto precisa ser pensado. Não é nada de luz branca lavada, né? Vamos aquecer um pouquinho, né? Vamos colocar um pouquinho de luz amarela para justamente trazer essa sensação. Segurança, né? Que também é algo importante, mas não é segurança só no sentido sanitário, isso também é óbvio, né? Mas marcas sólidas e confiáveis, então se colocar dessa maneira para as pessoas, né? Confiável no sentido de pode falar comigo, mostrar que funciona, eu faço o maior prazer o pós-venda. Pós-venda é algo que precisa ser lapidado, melhorado. Às vezes o brasileiro faz uma coisa que é bem contraditória. Ele cuida muito bem até você comprar, né? Então você recebe cafezinho, champanhe, 1000 coisas, 1000 mimos, te leva até a porta, você saiu da loja, nunca mais quero falar com você. Isso é terrível, na verdade, hoje em dia, né? Então, as empresas e as marcas que conseguiram continuar com seus clientes ao longo da pandemia
que não abandonaram os seus clientes ao longo da pandemia, inclusive, mesmo que eles não estivessem comprando nada, o cliente não esquece. Quem está comigo na hora da dor, está comigo para sempre, né? Então, essa ideia de criar essa confiança, né? Isso dá uma sensação, né, um contraponto à efemeridade da vida, da economia, do mundo, né? Então, você tem um dado positivo na marca justamente porque ela é confiável. É um espaço seguro do ponto de vista sanitário também, como eu havia falado, isso é óbvio, hoje em dia a gente não pode mais deixar isso de lado tão cedo, né? A gente não vai deixar isso de lado, vão anos aí para a gente ficar realmente tranquilo, sem máscara, andando pelos lugares. E preço justo, né? Então, a ideia de transparência na composição dos preços é algo que cada vez mais as pessoas vão querer saber. Ou seja, todo mundo está ganhando direito no processo, de onde que está vindo isso, todo mundo está sendo bem pago. Por que disso? Tem a ver com a geração Z? Tem, mas não é só. A gente vai ver que, na verdade, tem a ver com sustentabilidade, né? Com responsabilidade socioambiental. Então, e a reputação, transparência em tudo que você está fazendo, né? Faz alguma ação, mostra, né? Então, isso é bem importante também. A gente tem um pouco de ilusão de que o luxo é um setor inabalável. Durante muito tempo, vocês já devem ter ouvido isso, né? Luxo não tem crise. Só que não. Luxo teve crise, sim. Passou por crise agora, durante a pandemia, né? Então, a gente teve basicamente 20%, né, de queda de venda, então isso é um valor muito alto, se a gente pensa justamente no que isso significa, né, em termos de capital mesmo, que não foi, né, que estava sendo esperado e que não chegou nesse universo, né, no universo do luxo, mas o luxo vai atrás do capital, e aí a gente tem justamente um fluxo em direção ao Pacífico, e a gente não está no Pacífico, então a gente precisa ficar atento a isso também, né? Então a gente tem que seduzir ainda mais esse capital para ele vir para cá, né? Ele meio que está dando uma passeadinha lá na China, na Coreia, no Japão, na Califórnia, né? Nessa ordem, inclusive, tá? E aí a gente percebe isso como? O lançamento, por exemplo, do novo Pacha, né, da Cartier, durante a pandemia, não só contemplou, né, novas caras, né, querendo chamar a geração Z justamente para ser um cliente novo, pensando justamente na formação de uma nova geração, né, que compra, né, joalheria com diversidade, muitos lugares diferentes, né, então a gente tem Hong Kong, a gente tem África do Sul, Austrália, a gente tem Inglaterra, a gente tem Estados Unidos, ou seja, a gente já tem lugar com dinheiro, né? Esse também a gente percebe isso, é onde o capital gosta de estar também. E o que a gente percebe nesse lançamento? Eles lançam 2 meses antes na China. O resto do mundo recebe depois esse lançamento. A gente viu isso com a Cartier, mas isso está sendo seguido por várias outras marcas. Tem marcas, por exemplo, que estão deixando de desfilar em Milão, estão deixando de desfilar em Paris e estão indo desfilar em Xangai. Então, é muito importante a gente ficar atento a esse fluxo. Mesmo que a gente vê criadores chineses desfilando na alta costura parisiense, a gente também vê o contrário acontecendo. Então, o mundo está ficando mais complexo em termos territoriais e geográficos, de como o fluxo acontece. Quer saber como isso acontece? Acompanhe o mundo econômico. Para onde está indo o capital do mundo? É para onde a moda, a joia e o luxo vai também. Não tem jeito, tá? Então, luxo, tradição e inovação. Quando a gente fala de joalheria, é muito comum a gente tomar a questão da tradição, falar da tradição. A tradição é um elemento muito importante, né? Você tenta sempre angariar novos clientes falando da tradição. Isso está errado? Não, isso não está errado. Mas você não pode deixar de lado a inovação, a conexão com o mundo contemporâneo. E é aí que a gente viu que a Cartier acertou em cheio fazendo essa campanha do lançamento do Pacha desse jeito, né? Lançando lá na China, lançando com uma série de jovens, né, artistas de várias frentes, youtuber, cantor, ator, né? Então a gente teve vários tipos de manifestação artística ali também. Então a presença digital deles foi impecável durante o lançamento. Tem curiosidade? Vai lá e olha. Está tudo registrado no Instagram, eles não tiraram do ar.
Então vejam essa campanha, vale a pena. Logo em seguida, a Valentino fez a mesma coisa, e as outras marcas foram seguindo, né? A Cartier experimentou, deu certo, aí começou um montante, né, de outros durante a pandemia. Tudo isso durante a pandemia. Outra lição que a gente tem que tomar, bem, o mundo do luxo caiu 20%, mas a LVMH, ou seja, a dona da Louis Vuitton, né, por exemplo, na verdade, continuou crescendo. Cresceu 48% durante a pandemia. Em 9 meses de pandemia, eles cresceram 48%. Como que isso aconteceu? Simples. Todas as marcas do grupo já eram digitalizadas, já vendiam em e-commerce e já sabiam muito bem fazer essa lição de casa. Então, eles não foram nem pouco pegos de surpresa. Pelo contrário, eles estavam ultra preparados. E aí eles só falaram, então tá, então agora o negócio é a gente botar foco em vender online. E vamos lá, e vamos vender online. Né? Então, vai deixar de ser luxo por conta disso? É óbvio que não. A gente já vendia antes, não tem mudança, na verdade, nesse sentido. Então, as marcas estavam na frente quando a gente compara com outros grupos de luxo que tiveram, sim, um impacto, porque não tinha presença digital de vendas, por exemplo. Tinha até presença digital, mas não tinha presença digital em vendas. Né, que não sabia como fazer isso, que teve que começar do zero todo o processo. Então eles estavam muito na frente se comparado a todos os outros. O mundo e a vida digital também causam um impacto, né? Então a gente tem roupas digitais, acessórios digitais, tênis e sapatos digitais para você usar, comprar e usar dentro do mundo digital. Você não vai comprar e usar isso real. Olhem a sombra, por exemplo, da modelo, ela está pelada, na verdade. Né? Então, essa roupa que vocês estão vendo é uma roupa digital, que tem movimento, que tem caimento, que tem tudo que precisa numa roupa, só que ela só existe no mundo digital. Né? Você compra uma NFT, na verdade é isso. Né? Você compra uma roupa que só vai ser utilizada por você quando você está fazendo uma reunião, por exemplo, digital. Né? Então a gente tem até mesmo metaversos, ou seja, todo um universo que você pode ir construindo a partir disso. O Brasil não é nem pouco atrasado em relação a isso. Ao mesmo tempo que a gente está aqui na Tecnogold, está rolando o Brasil Immersive Fashion Week, que é justamente a semana de moda imersiva, de moda digital, que o Brasil já tem pelo menos uns 10 criadores, e o Lucas Leão é um dos que mais se destacam nesse mercado, por exemplo. Então a gente tem um case de sucesso The Fabricant, que quando começou todo mundo achou que era loucura, e hoje vende a sua, vamos dizer assim, a sua Digiculture, né, por $9.500, que é o preço desse vestido que vocês estão vendo aqui, e que é vendido apenas um. Vendeu, passa para o próximo, é leiloado depois. Recentemente, uma modelo brasileira acabou de vender um digital dela também e alcançou preços bastante altos. Case número 2, as peças de roupas também para avatares, para serem usadas em games. A Louis Vuitton já fazia isso antes da pandemia. Então, olha por que eles rolou a pandemia e eles já estavam super ok. Eles já estão completamente imersos nesse mundo digital e vendendo vários produtos lá dentro, produtos digitais, inclusive, como as suas roupas para avatares. Então, aqui é o site, né, da The Fabricant. Eu acho que é bem legal vocês entrarem até para pensar. O meu mundo permite isso? Eu posso inovar dessa maneira? Fazer acessórios para esse universo? É algo possível, sim. A gente tende a achar que não, mas é. E é sustentável, né? Afinal de contas, você não tem o impacto que qualquer tipo de fábrica vai ter. Responsabilidade social e ambiental. A responsabilidade social e mesmo a concepção, né, de responsabilidade social, ela acaba gerando uma crítica tão grande ao luxo que a gente tem já todo um movimento de pós-luxo. Ou seja, de um outro tipo de conceito que seria diferente do luxo. O luxo, na verdade, quando a gente pensa em luxo em termos conceituais, a gente está falando de serviços e produtos que são de alta excelência, mas também de alto preço, né, e alta ostentação. Quando a gente pensa no pós-luxo, é um luxo consciente, vamos dizer assim, quando você vai justamente consumir esse processo mais consciente. Então, o luxo passa por uma reflexão muito pesada durante esse período que a gente viveu da pandemia,
E justamente vai ter um resultado nesse pós-pandêmico, que é o pós-luxo. Ah, mas isso foi só depois da pandemia? Não, na verdade já tinha uma série de movimentos, uma série de marcas, uma série de cases, né, de sucesso já de pós-luxo, né, mas que na verdade quando a gente olha para esse universo, né, de possibilidade de expressão, a gente só ganha visibilidade realmente a partir da pandemia. Teve um boom muito grande de falar do assunto a partir da pandemia. A ideia desse pós-luxo é justamente você mergulhar em si mesmo, né? Um consumidor que mergulha em si mesmo, que estabelece quais são os seus valores e ele vai em busca desses valores. Então ele vai em busca normalmente de experiência mais produto responsável, para dizer bem grosso modo assim, né? O que seria? É uma cadeia produtiva que é nomeada, né? Então todo mundo que está envolvido nessa cadeia é nomeado. Você sabe quem foi que cuidou da ovelha, você sabe quem tosquiou, você sabe quem fiou, você sabe quem fez o fio, quem fez toda a trama do tricô, quem colocou isso à venda, quem vendeu. Então é todo um processo que, na verdade, é legitimado, né? Quando a gente pensa nesse tipo de produto que está dentro de uma lógica de pós-luxo. Acaba sendo super luxuoso, porque está falando de uma artesania muito refinada, muito pesada, a valorização justamente dessa artesania, né? Então, um case que acho bacana de vocês conhecerem é uma marca londrina chamada Wampan, e ela justamente trabalha com lã, com algodão e tudo orgânico, tudo certificado, produzido nos lugares mais tradicionais, com as pessoas todas nomeadas no processo, e ela justamente quer retomar uma autoria, uma poesia na criação das roupas para as mulheres. Então é um jeito bem, trabalha muito com a simetria, com muita textura, né, com bastante elementos artesanais envolvidos no processo. Então é algo que hoje em dia tem espaço? Tem espaço sim. A gente pode ver muito isso naquele debate até que a gente estava falando antes da ourivesaria, né? Então, mas para quem que você vai atingir? Se você vai atingir justamente um público que é de pós-luxo, não se esqueça, ele tem cacife de consumo de luxo. É que ele não quer mais comprar tudo aquilo que os outros do universo, vamos dizer assim, da mesma classe dele, consomem. Ele não quer comprar para ostentar aquilo, ele quer comprar para ostentar um tipo de pensamento dele, né? Então é diferente por conta disso. Por isso que é chamado de pós-luxo, né? Então até mesmo o site, ele é meio diferentão, meio estranho, paradão. Ele não é um site super dinâmico, né? Super ligado a coisas mais, né, experimentais. E quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que buscar o caminho que dá lucro. É negócio, gente. No final das contas, a gente tem que pagar todo mundo que participou do processo. E a gente tem que pagar bem também. Senão não é sustentável socialmente, né? Então a gente tem que achar esse caminho. Achar esse caminho é difícil. Não é fácil, requer investimento, requer pesquisa, requer desdobramento mesmo, para encontrar inclusive o cliente que se propõe a pagar a sua proposta, né? Então é realmente árduo o processo de entrar no universo da sustentabilidade. Mas dá lucro, a gente vai falar de cases disso. Então exige pesquisa, dedicação, inovação, perseverança. Não deu certo, eu não vou desistir, eu vou mudar, vou tentar de novo um outro caminho, né? E coragem, né? Bastante coragem. E aí eu mostro o case da Flávia Aranha, né? Vocês estão vendo aqui, um case de moda, tingimento natural, tecido orgânico. Quando ela começou, todo mundo chamava ela de louca, entendeu? Hoje ela exporta, e não exporta pouco, exporta para a Alemanha, e vive muito bem, obrigado. Todo mundo que trabalha com ela está muito bem, obrigado. E ela desenvolveu formas de tingimento que são naturais, mas que ela consegue fazer em escala. Isso é pesquisa, isso é dedicação, isso é muito tingimento que deu errado, entendeu? Então, fixação de tingimento natural é o inferno, né? Então, pensem agora do ponto de vista da joalheria. O que seria um processo diferente? Um processo onde a gente pode trazer justamente essa questão da sustentabilidade. Case de sucesso, mas
do mundo da sustentabilidade para o luxo, né, ir para moda, ir para joalheria, é justamente a Kering. A atual PPR, quem é mais velho lembra desse grupo chamado PPR ainda, né, que começa lá em 2011, por conta de ele ter comprado, né, a marca da Stella McCartney, que já não está mais no grupo, inclusive, né, mas que comprou essa marca e ela veio com várias ideias de sustentabilidade. Ela falou, tudo bem, eu faço o branding com a Adidas, desde que não use couro. Aí todo mundo, naquela época foi uma coisa absurda, como assim? Como é que a gente consegue fazer isso? E foi conseguindo, foi tentando, foi testando, foi fazendo pesquisa de materiais. Gente, a gente faz design? Então, design é pesquisa de materiais, não faz preguiça. Né? Então, 2011 ele começa, 2013 muda o nome do grupo para Kering, que na verdade é o radical que vai dar justamente a ideia de cuidado, né? Uma palavra que fala de cuidado, de aconchego, né? Só que em línguas celtas. E em 2017 eles implementam uma revisão da cadeia de valor de todas as marcas do grupo. E o que é mais legal, ele no final acaba ganhando muito dinheiro, e ele fala isso, fala assim, sustentabilidade dá dinheiro. Quando a gente começou foi meio loucura, a gente estava sozinho ali, mas agora a gente está dando de braçada num mundo onde está todo mundo tentando correr para chegar, e a gente já chegou. E mesmo assim ele fala que ainda precisa pelo menos 40%, né, do impacto eles ainda querem diminuir ainda mais nas cadeias de valor deles. O que a gente percebe, então, com luxo e moda que a gente pode e deve trazer para o mundo da joalheria? O luxo tradicional, ligado à ostentação, continua existindo, ele não morreu, não. Né? Quando a gente está falando de pós-luxo, é um pedacinho que começou a existir, que não existia antes, está começando a existir. Mas o luxo tradicional ainda existe sim. Principalmente onde a gente tem novas classes altas emergentes, né? Eles estão começando a aparecer. Novo rico, chamado novo rico. Então, se você faz luxo tradicional e você quer continuar fazendo luxo tradicional, não tem nada de errado com isso. Mas você tem que buscar onde está esse público, né? Olhar para o mundo, olhar para o mapa mundo e falar onde tem novo rico para eu entrar com o meu produto. Porque é lá que o seu produto vai ser bem recebido. O pós-luxo demonstra um novo tipo de proposta. O digital veio para ficar e a responsabilidade socioambiental também. Então, o que a gente percebe dessas lições? O mundo é mais complexo, tem espaço para todo mundo, para marca pequena, marca média, marca grande. Qual que é o pulo do gato? É saber para quem que você faz, achar os canais corretos, falar a linguagem que faz sentido para o seu cliente. É isso que realmente é o grande desafio. Designer sozinho não faz milagre. Ele precisa ter toda essa parte de estudo, de inteligência, de mercado, para ele poder justamente fazer uma coleção que dê certo. Mas você pode falar mais que isso, mais disso do que eu, porque ela faz exatamente pegar esses dados e transformar isso em coleção. Então é super importante a gente conhecer muito bem isso, tá? Então, quando a gente pensa nesse novo momento que a gente está vivendo, nesse processo de transformação, nesse século XXI que a gente está entrando, resistir, reinventar é fundamental para a gente continuar. Obrigada.